Oi pessoal, hoje nós vamos reforçar um pouquinho nossos conhecimentos com o while e para isso a gente vai precisar aprender um novo comando, uma nova função chamada módulo e também vamos aprender a utilizar dois comandos novos dentro do while, que é o continue e o break. Imagina que a sua amiga, ela tem uma conhecida chamada Sara, que faz muito tempo que ela não encontra, e a única coisa que ela sabe sobre a Sara é que ela mora numa rua muito comprida, que vai do 0 até o 1000, mas ela lembra, sua amiga é meio estranha, ela lembra que o número da casa da Sara é divisível por 17. Ela pede sua ajuda e aí você fala, puxa, então vamos fazer um programa que imprime todos os números de 0 a 1000 que são divisíveis por 17. Assim vocês conseguem ir de casa em casa, verificando se a Sara mora lá. Para fazer isso, a gente vai precisar aprender sobre uma nova função, que é a função módulo. Como que funciona o módulo? Ele devolve o resto da divisão do primeiro número pelo segundo. Então você deve estar lembrado da sua época de escola, que a gente fazia a divisão na mão, assim, no papel. Então a gente tinha aqui, por exemplo, o 21 dividido por 4. O resultado dessa divisão é 5, porém 5 vezes 4 é 20. Então significa que do 20 para o 21 sobra 1. Então isso significa que 21 dividido por 4 é 5, mas o resto dessa divisão é 1. O operador módulo, em todas as linguagens de programação, o que ele faz é justamente te devolver esse resto. E como é que isso pode ajudar a gente no nosso problema? É porque se a gente dividir um número por qualquer outro e sobrar 0, significa que aquele número é divisível. Então, se a gente pensar 10 dividido por 2 dá 5 e sobra 0. Então, 10 é divisível por 2. O módulo de 10 por 2 é 0. Já 13 dividido por 2 é 6, mas sobra 1. Então, o módulo de 13 por 2 é 1. E aí, como que a gente vai fazer para utilizar isso no nosso software? A gente vai fazer o módulo de 17. Se ele for igual a 0, significa que é um número divisível por 17. Vamos ver como é que fica isso no código. Então, o primeiro passo é a gente conseguir imprimir todos os números de 0 a 1000. Na verdade, de 1 a 1000, né? Porque não existe casa com o número 0. Então, a gente faz um while, enquanto o número for menor do que 1000, você imprime o número, você soma o número com mais 1. A cada laço do while, a variável número vai receber mais 1, né? E aí, a partir do momento que o número for atingir o número 1000, ele vai parar de executar o laço. Vamos ver como é que fica aqui? Então, olha, ele imprimiu o número de 0 a 999, certo? Se a gente quisesse imprimir o número 1000 também, é só a gente colocar menor ou igual aqui, porque 1000, por que ele parou no 999? Porque 1000 não é menor que 1000. Então, a partir do momento que essa expressão passa a ser falsa, ele saiu do while. Para a gente imprimir o 1000, basta colocar menor ou igual, aí ele imprime o número 1000 também. E agora, o que a gente quer fazer é, ao invés de imprimir todos os números, a gente quer imprimir apenas os divisíveis por 17. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar o número que a gente está analisando, fazer o módulo dele de 17, tá? O módulo a gente usa esse símbolo do porcento. Se o módulo de 17 é igual a 0, significa que ele é divisível por 17. Então, se a gente executar esse programa agora, a gente vai ver que ele vai imprimir menos números, que são apenas os divisíveis por 17. Puxa, mas ainda tem muitos números aqui, né? E aí você teria que bater em muitas portas. Então você pergunta para sua amiga se ela lembra de mais alguma característica do número, poderia ajudar a filtrar um pouco essa lista. Então ela te fala que ela tem certeza de que o número não acabava nem em 0, nem em 6. Então o último algarismo não era nem 0, nem 6. Então, por exemplo, o 510 não seria válido, o 446 também não seria válido. Então, como que a gente faz para conseguir eliminar todos os números que terminam em 0 e em 6 dessa lista? Para isso, a gente vai usar o operador de módulo também, porém com o módulo de 10. Então, como que a gente faz para identificar o último algarismo de um número? A gente usa o operador módulo com o divisor 10. Então, o que acontece é o seguinte, se você pegar o número 101, por exemplo, e dividir por 10,
ele dá 10 e resta 1. Se você for pensar em números fracionários, ele dá 10,1. Justamente esse ponto alguma coisa para as divisões por 10 são justamente o resto da divisão. Então, 106 dividido por 10 dá 10,6. Esse ponto 6 aqui é o resto da divisão por 10 também. E ele é justamente o último algarismo. Se a gente pegar, por exemplo, 272 e dividir por 10, vai dar 27,2. Ou seja, a divisão de 272 por 10 é 27 e sobra 2, né? Que vira aqui uma casa decimal. Isso só ocorre porque a gente está dividindo por 10. Então, quando a gente divide por 10, a gente sempre fica com uma vírgula, né? Como se a gente estivesse colocando uma vírgula aqui ao final do último número. E aí, justamente, esse número aqui é o resto da divisão por 10 também. Então, para a gente continuar nosso exercício, a gente quer excluir da lista todos os números que terminam ou em 6 ou em 0. Para fazer isso, vamos começar pensando no 6 primeiro, tá? Não, no 0 primeiro. Se o módulo dele de 10, o resto da divisão por 10, for igual a 0, né? Significa que o número termina em 0. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer um continue. O que significa esse comando? Ele volta para o início do while. O que está abaixo aqui do continue não vai ser executado. E é justamente isso que a gente quer. Por quê? Porque se o número terminar no algarismo 0, a gente quer pular ele, tá? Então, a gente usa esse comando continue para pular algumas iterações do laço que a gente já sabe que não adianta fazer o cálculo porque vai ser desperdício de processamento, tá? Então, se a gente fizer isso, se o número for terminar em 0 ou o número terminar em 6, né? Então, o módulo de 10 for igual a 6, a gente dá o continue. E com isso, a gente vai excluir dessa lista aqui todos os números que terminam em 6, como por exemplo o 476 e que terminam em 0, como por exemplo o 510. Porém, tem um bug aqui. Quando eu executo esse código, eu percebo que ele fica travado e nunca sai do lugar, porque a gente criou um loop infinito. O que está acontecendo aqui? O número começa em 1, né? Então, 1 é menor ou igual a 1000? Sim. Então, ele vai entrar no while. Quando ele entrar aqui nesse if, o que vai acontecer? Ele vai identificar que o módulo de 10 do número 1, na verdade, é 1. Então, ele não é nem igual a 0, nem igual a 6. Então, quando ele fizer o cálculo do módulo, né, do número por 10, que no caso aqui, na primeira iteração, é o 1, não vai ser nem igual a 0, nem igual a 6. Então, ele vai entrar no continue. Aí, ele vai subir aqui de novo e repara que o número vai continuar valendo 1. Por quê? Porque esse código aqui de baixo não vai ser executado. Isso significa que ele vai ficar num loop infinito aqui. Em nenhum momento a gente vai atualizar o valor da variável que faça com que esse while pare de executar, tá bom? Então, para corrigir isso, o que a gente tem que fazer é colocar esse comando aqui no começo do while, antes de fazer qualquer verificação para qualquer pulo que a gente quer dar, né? Para qualquer skip que a gente quer dar aqui. Porém, se a gente fizer isso, como o número começa em 1, e já logo na primeira operação que a gente faz, a gente já está somando 1, isso significa que quando o if chegar aqui, ele vai estar valendo 2 já, né? Porque 1, aí vai 1 mais 1, já vai estar valendo 2. Então, o correto nesse caso é a gente iniciar o número em 0, né? Porque daí na primeira iteração, esse valor vai valer 1. Então, se a gente executar aqui, a gente vai ver que não tem nenhum número que termina nem em 0, nem em 6. Com isso, eu queria mostrar mais uma questão aqui para vocês sobre esse comando aqui, porque existe uma maneira um pouco mais sucinta de executar esse mesmo comando, que é usar o operador mais igual. Esse operador, o que ele faz? Ele é exatamente igual ao da linha acima. Ele pega o valor da variável atual, soma 1 e devolve. Então, esse comando aqui é exatamente igual ao de cima, é só uma maneira um pouco com menos código de escrever a mesma coisa, tá? É muito comum ver essa anotação nos códigos, tá? Então, eu vou deixar esse daqui aqui, vai executar exatamente da mesma forma, tá bom? E por último, eu queria mostrar para vocês, eu tinha comentado que a gente ia falar sobre o continue e também sobre o break. Como é que a gente usaria o break nesse exercício? A palavra break serve para a gente
sair do laço, né? Então, continue, ele volta ao começo, mas o break, ele sai. Então, se a gente fizer aqui um print, sair pelo break. Então, se eu executar ele assim, não vai acontecer nada, porque ele vai fazer um break e já vai sair do while logo no começo e não vai fazer nenhum cálculo nem imprimir nada. Né? Sair pelo break, imprimiu aqui. Então, uma maneira diferente de fazer o while com break seria fazer o seguinte, ó, a gente faz um while true, né? Então, é um while infinito, porque ele nunca vai sair. E aí a gente faz uma operação aqui, que é, se o número for maior do que 1000, break. É exatamente o mesmo código que a gente escreveu antes, porém usando o break. Então, vamos ver isso daqui executando. Sair pelo break, ele executou todo o nosso código, mas ao invés de usar a condição do while aqui, ele está usando esse break. Não é a forma comum, a gente normalmente coloca isso daqui aqui, mas imagina que a gente tivesse uma maneira de saber que a amiga foi encontrada, né? Então, se a gente fizesse algo como, por exemplo, assim, Sara é encontrada, significa que, poxa, já encontramos quem a gente precisa, né? Então, a gente não precisa executar mais nenhuma operação, como se a gente estivesse economizando esse processamento, porque a gente sabe que depois que a Sara for encontrada, não tem mais sentido eu fazer nenhum dos outros cálculos que tem aqui, né? Imagina que a Sara está no 697, então a gente poderia, se a gente tivesse uma maneira de saber isso aqui no código, a gente poderia sair a partir do 697 e todas essas outras números aqui não precisariam ser calculados. A gente economizaria aí mais ou menos uns 400 cálculos do nosso computador. Mas a gente não tem isso daqui. Isso aqui foi só um exemplo para vocês entenderem como que a gente usa o break, né? Normalmente é para uma saída antecipada. É isso, enquanto o número for menor que 1000, né? Na verdade. Então, se o número for menor que 1000, eu saio. E essa é a versão final do nosso código. Vocês ainda vão ter que, né, se você realmente tivesse que visitar a Sara, você ia ter que bater em muitas portas. Infelizmente, você não conseguiu eliminar tantas opções assim. É isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados, porque eu vou estar sempre colocando novos conteúdos para ensinar um pouco mais de lógica de programação para vocês. Até mais!